Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou tecer aqui alguns comentários sobre uma questão que está sendo muito debatida, né, na mídia, enfim, nesses últimos dias, certo? Que foi justamente a questão da suspensão do X, né, do antigo Twitter, né, aqui no Brasil. Que é do empresário, do bilionário, né, Elon Musk, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, tá? Essa questão ela está sendo muito debatida e aqui nesse vídeo a gente vai focar nos aspectos técnico-jurídicos dessa decisão, certo? A gente não vai entrar aqui nos detalhes políticos, porque infelizmente essa questão ela está sendo muito politizada, até porque nós estamos aí às vésperas de um pleito, né, das eleições municipais, então essa questão está sendo muito analisada sobre a ótica política, né? Mas aqui o nosso objetivo é analisar do ponto de vista técnico-jurídico, tá? Mas de qualquer forma eu já vou expor aqui minha opinião, certo? Vão perguntar, Tibério, você tá do lado do Moraes, você tá do lado do Elon Musk? Minha opinião, eu não gosto de nenhum dos dois. Para mim, nós estamos falando, né? Inclusive tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, né? De um historiador do Acton, né, que é um historiador britânico, ele diz: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente, certo? Então, a minha opinião, quando a gente fala desse embate entre o ministro Alexandre de Moraes e o Elon Musk, eu vejo aí dois homens super poderosos que estão aqui tentando brigar, tentando se bater para ver quem tem mais poder, quem tem mais força, ou seja, quem manda mais, certo? E eu entendo que houveram irregularidades e excessos cometidos por ambos, né? Então, na minha opinião, nenhum dos dois está 100% correto, tá? E a gente vai tentar analisar um pouquinho aqui a questão, certo? Então, pessoal, o X, como vocês devem ter ficado sabendo, né, foi suspenso, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou nessa sexta-feira a suspensão imediata e completa do funcionamento do X, antigo Twitter, em todo o território nacional, até que as decisões judiciais da corte sejam cumpridas e as multas aplicadas sejam pagas, certo? Então, só para a gente recapitular um pouquinho, né, para contextualizar, isso aqui, pessoal, remonta a aqueles atos, né, os atos antidemocráticos lá praticados, né, no 8 de janeiro, né, quando apoiadores lá do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o STF, né, enfim, e o Congresso Nacional, certo? E que depois disso, né, vieram os inquéritos e tudo, e o ministro Alexandre de Moraes mandou suspender os perfis de diversos, né, tanto pessoas que participaram do 8 de janeiro como apoiadores, né? O ministro mandou suspender esses perfis. E o X, né? O antigo Twitter, né? Se recusou, né? Do Elon Musk, se recusou a cumprir essas decisões judiciais, alegando que isso, o que estaria sendo feito seria uma censura, tá? Então aqui é o cerne do nosso debate, tá? Então vamos lá, pessoal. De antemão, eu vejo que o ministro Alexandre de Moraes, ao determinar a suspensão do Twitter, ele cometeu 3 irregularidades. A primeira delas foi a forma como o X ele foi intimado da decisão. O juiz, né, deu um prazo de 24 horas para o X cumprir a decisão judicial, né, sob pena de suspensão das suas atividades aqui no Brasil. Só que como é que o X foi intimado? Ele foi intimado a intimação ela foi publicada no perfil do STF no X, né? Então, o perfil do STF no X publicou aquela intimação, certo? E assim considerou que o X foi intimado por uma publicação no próprio X. Só que isso não observou a forma correta de intimação prevista no Código de Processo Civil, lá no seu artigo 246, que diz que a citação será preferencialmente por meio eletrônico. Mas quando fala meio eletrônico, tem que ser feito, né, por meio do domicílio judicial eletrônico, que inclusive é uma ferramenta administrada pelo CNJ, né, que as empresas privadas elas devem ser intimadas pelo domicílio judicial eletrônico, certo? Então esse é o meio correto de intimar. Você não pode pegar simplesmente uma intimação, uma decisão e publicar na plataforma e entender que isso a empresa foi intimada. Então entendo que foi a primeira irregularidade cometida aí pelo ministro. Segunda irregularidade que eu entendo foi a questão que o ministro mandou bloquear as contas da Starlink,
que é uma empresa que pertenceria ao mesmo grupo econômico, que também seria do Elon Musk, né, para pagar as multas que devidas pelo X, certo? E aqui, pessoal, a gente vê uma outra violação do rito correto, certo? Aí você pode dizer, Tibério, mas a Starlink e o X seriam empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Mas nesse caso, o Código de Processo Civil, ele especificamente diz que é necessário a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Está previsto no artigo 133 a 137, certo? E, inclusive, então, o que é que deveria ter sido feito? Instaurar esse incidente de acordo com o próprio CPC, dar um prazo de 15 dias para a empresa apresentar a defesa e só após a apresentação de defesa é que eventualmente poderia ser chamada a outra empresa, a Starlink, a responder por essas multas. Não poderia ter sido feito isso de ofício, como foi feito, né? Então, assim, a gente vê que houve uma segunda irregularidade, que foi o redirecionamento dessas multas para a Starlink sem um procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. Inclusive, o Arthur Lira, né, presidente da Câmara, ele, né, num evento lá organizado pela XP, ele criticou essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e, ao meu ver, está correto, essa crítica está correta. Terceira falha que entendo que foi cometida pelo ministro Alexandre de Moraes foi justamente estabelecer uma multa de 50 mil reais, ou seja, uma multa muito pesada, para que no caso de outras pessoas, né, enfim, que viessem a acessar o X por meio de VPN ou outros meios, certo? Então, se qualquer um de nós, né, quisesse acessar o X, né, iria ter que pagar uma multa de 50 mil reais. Ou seja, ele está impondo uma multa a terceiros que nem faziam parte do processo, da relação processual do polo passivo, né? E uma multa elevadíssima. Inclusive, a OAB já enviou um requerimento, uma petição, né, questionando esse ponto da decisão e, no meu entender, questionamento válido, porque eu entendo que essa multa é descabida, certo? Então, aí são os 3 pontos que eu vejo que a decisão foi falha, certo? Agora sim, agora analisando a decisão, enfim, o que eu acho que ela foi acertada. De fato, né, tomando por base que a decisão tomou, o Marco Civil da Internet, ele diz sim que as empresas, né, enfim, que o Marco Civil da Internet é a lei, deixa eu ver aqui, 12.965, certo? E ele vai falar o seguinte, eu vou até mostrar aqui para vocês, vamos lá, mostrar aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Ó, artigo 18, o que é que diz? Da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, né? Porque o cerne da discussão é isso, né? Que haveriam perfis, né, do X, né, que estariam, né, divulgando, né, enfim, cometendo crimes e o ministro teria mandado suspender. Artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro. Mas o artigo 19 diz, né, o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por dano decorrente de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, certo? Então, o que a gente vê aqui, pessoal, é isso, certo? A priori, o provedor ou a plataforma, a rede social, ela não responde por um conteúdo produzido por terceiro. Mas, a partir do momento em que ela é notificada, né, após uma ordem judicial específica, ela não cumpre, aí ela pode, né, sim, responder civilmente, certo? Porque aí, e foi o que aconteceu no caso. Houve uma ordem judicial e o X simplesmente descumpriu essa ordem de tornar indisponível os perfis, né, na sua rede social, certo? E, inclusive, outro ponto que realmente a gente pode analisar aqui, que está no próprio Código de Processo Civil, é que toda
toda empresa estrangeira, ela precisa sim ter um representante legal no Brasil. Isso está aqui, pessoal, aqui no próprio Código de Processo Civil, artigo 75. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Artigo 75. Ó, serão representados em juízo ativo ou passivamente. Cadê? Inciso 10. A pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta e instalada no país. Certo? Então, a pessoa jurídica estrangeira, por exemplo, o X, ele vai ser representado pelo gerente, representante ou administrador. E aí, o que aconteceu foi que o ministro Alexandre de Moraes pediu, deu um prazo para que o X nomeasse um representante aqui no Brasil e o representante não foi nomeado. E, de fato, uma pessoa jurídica estrangeira não pode funcionar em território nacional sem haver um representante, alguém que responda, que represente aquela empresa no território nacional, certo? Enfim, então, concluindo aqui, eu vejo que foram cometidas sim irregularidades pelo ministro Alexandre de Moraes, mas nessa briga de cachorro grande, o que a gente vê, e aqui eu coloco minha opinião pessoal, que o Elon Musk, que é um bilionário que é mais poderoso que o Alexandre de Moraes, ele simplesmente estava querendo se colocar à margem da lei e acima da legislação brasileira, certo? E isso não se pode admitir, certo? Então, houveram irregularidades e excessos de ambos os lados, mas não se pode admitir, nem se pode tolerar que uma empresa estrangeira, que sediada aqui no Brasil, com atividades aqui no Brasil, possa descumprir a legislação, e sair impune, ok? Então, são esses comentários, pessoal. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Valeu, um forte abraço, até a próxima.